Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa Masterclass. Masterclass é um nome chique, na verdade é uma aula, né? A gente gosta de chamar de aula. Deixa eu começar me apresentando. Eu sou o Fefo Miléo, eu sou psicólogo clínico, o que significa dizer que eu atendo em consultório muitos pacientes, muitas pacientes. E daí você deve estar pensando assim, Fefo, mas que nome é esse? Fefo Miléo? Mas, obviamente, Fefo é um apelido, meu nome é Luiz Fernando, mas eu gosto muito do meu apelido, e já vou apresentar esse rapaz que está do meu lado aqui, mas sabe por que eu gosto do meu apelido? Porque o meu grande ídolo da vida foi o Zico. E quando eu descobri que Zico é apelido do Arthur Antunes Coimbra, Você queria um. que tinha quatro letras, e o meu apelido, o Fefo, tinha 4 letras, eu achei que aquilo eu ganhei a minha vida ali, porque eu tinha o mesmo número de letras do apelido do Zico. Então eu achei isso sensacional. Pois bem, hoje aqui, nesta aula, junto comigo, vai estar o meu grande amigo, né, dividindo, compartilhando, Marcos Meyer. Eu não vou nem apresentar, porque ele mesmo vai fazer isso. Marcão. Olá, meus queridos, eu sou Marcos Meira, eu sou especializado em criação de filhos e relacionamento humano, essa é a minha área. Então, eu dou palestras sobre o tema, eu escrevo, originalmente eu era professor de matemática, depois que eu fui para psicologia, e hoje me realizo muito com educação. Adoro formação de professores, criação de filhos e relacionamento. A área de educação aí para mim é excelente. Por sinal, vamos contar para o pessoal em casa que a gente tem essa é uma coisa que a gente tem em comum. Você veio da matemática, foi para a psicologia, Sim. E eu vim da educação física e fui para a psicologia. Então, eu era educador físico antes de ser psicólogo. Nós dois temos uma formação anterior à nossa formação. Aliás, uma dica muito boa. Se você está pensando em fazer vestibular como primeiro curso, a gente sugere não fazer psicologia como primeiro curso. Exatamente. Faz outra coisa primeiro. Se nem experiência de vida você tem, vai já atender alguns pacientes. O legal é fazer o curso de psicologia como segundo curso. Aí você já está trabalhando, você já pode se sustentar, e aí você vai se aprofundando na área do relacionamento humano, e aí você pode compreender melhor os seus pacientes. Vale a pena. Mas, obviamente, não é proibitivo, né? Se um piazão aí de 17, uma menina de 17 está querendo fazer psicologia, vai de cabeça. Mas a melhor é fazer como segunda opção. Por sinal, eu falei sobre o meu apelido, né, que é Fefo, e o Marcos Meyer é o famoso Marcão. Então, eu vou explicar para eles por que é Marcão. Porque assim, ó, eu sou um cara basicamente um pouco alto, assim, eu sou um pouquinho mais alto do que a média nacional. Eu tenho 1,85 m. Bem, mas... Mas o Marcão tinha 1,85 m quando tinha 3 anos de idade. E hoje ele tem aqui uns 3,40 m, mais ou menos. Por isso que o nome por isso que ficou Marcão, não ficou Marcão? Eu tenho 2 metros de 2 metros altura, e o pessoal sempre me chama de Marcão. Na verdade, uma coisa muito engraçada, Fefo, eu sempre fui chamado de Marquinhos. Marquinhos? Mesmo sendo gigante, porque inclusive tinha um jogador de basquete que era Marquinhos. Então virou meu apelido, Marquinhos. Mas eu fui entrar na primeira escola que eu fui trabalhar, o coordenador falou assim, esse aqui é o Marcão? Aí pegou. Nunca mais pararam de me chamar de Marcão. Que bacana, que legal. Bom, e para terminar a apresentação da equipe que está aqui, vocês não estão vendo, mas está aqui na nossa frente, os nossos diretores de áudio e vídeo aqui nos ajudando, o Júlio e o Matheus, então eles estão fazendo parte aqui. Tudo que a gente trabalhar no chat, eles vão nos ajudar. E, por sinal, para a gente já abrir o chat, eu vou abrir com uma pergunta. Marcão, vamos lá. Essa é para você também. Quem aqui já disse não, já disse sim, só para agradar e depois se arrependeu profundamente de ter dito o tal do sim? Aquele gosto amargo na garganta. Por exemplo, eu deveria ter dito não para vir aqui hoje. O Fefo me convidou, Marcão, vai lá comigo participar de um workshop ao vivo, bem legal. Daí eu falei, sim. Não, estou brincando, tem alguns sims que a gente realmente precisa dar, principalmente porque estão relacionados à nossa vontade, ao nosso objetivo, ao nosso tempo. Então são sims bem colocados. Mas se você disser um sim, quando deveria ter dito não, aí nós temos um problema. E graças a Deus o Fefo tem as soluções para isso. Por sinal, este é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos hoje aqui, Marcos, sabe por que nós estamos aqui, Marcão? Para mostrar para o pessoal
como dizer não com coragem, sem culpa e sem medo. Isso é uma... A Madalena colocou no chat, que várias vezes ela fala assim, a Wagner, a Ilana, a Rosicléia e a Isabel. Todas elas concordaram. Não, e veja, isso é uma coisa muito séria, que muitas vezes a gente não leva em consideração o quanto esse sim dito na hora errada, né, que substitui o não que deveria ser dito, o quanto que ele faz mal na vida das pessoas. A gente acha que é algo, que é algo comum do dia a dia, mas isso vai muito além. Eu trouxe alguns dados aqui, Marcão, que são muito importantes, porque assim, como psicólogos, a nossa função é estudar o tema. E existe uma vasta, mas uma vastíssima bibliografia de pesquisa acadêmica científica feita a respeito disso. Opa. Veja, é tão interessante que assim, essas pesquisas, olha que coisa bacana, gente. Essas pesquisas correlacionam a falta de assertividade com a falta de saúde psicológica e emocional. Veja o que isso representa. Resumindo, se eu estou dizendo sim quando deveria ter dito não, isso afeta de alguma forma a minha saúde mental. Afeta a tua saúde psicológica e mental. Então, veja, a gente vive num tempo onde a gente fala muito de saúde psicológica e saúde mental. Então, os estudos eles estão mostrando para nós o seguinte: correlação é o seguinte: quanto menos você diz não, né, e vai aguentando as coisas, menor é o teu nível de saúde psicológica e mental. Significa dizer o seguinte, né, como é uma correlação, quanto mais você aprender a dizer não e fugir desse sim que muitas vezes você diz só para agradar, mais você vai ter saúde psicológica e mental. Isso não é uma coisa incrível? E ele fala assim, correlaciona a falta de assertividade. Que palavra é essa assertividade? Assertividade, gente, é a habilidade, olha só, é a habilidade de dizer sim ou não de maneira adequada ao contexto, Marcão. Olha que a importância da gente aprender a dizer não, um não bem dito, né? Bem dito não, um não na hora certa. Sabe, tem muitas crianças, Fefo, que elas são educadas de forma totalmente equivocada e que acabam depois como adultas dizendo sim erroneamente. Por quê? Veja, vamos supor que uma criança odeia uma tia, né? Aquela tia é insuportável. E a gente sabe que algumas tias são insuportáveis mesmo, né? Daí a mãe fala assim para a criança: dá um beijinho na tia. Não, dá um beijinho na tia, você tem que ser educado, dá um beijinho na tia. Vai lá e força a criança, a criança vai lá e dá o beijinho porque ela tem que dar. Aí o que a gente está mandando como mensagem para essa criança? A gente está dizendo assim: a tua vontade e o teu não são importantes. O que é importante é o contexto social. E aí essa criança aprende a se deixar de lado para obedecer um contexto social. Aí ela cresce com uma mentalidade totalmente equivocada em relação a isso. Eu tenho que dizer não quando eu quero dizer não. E por que culpa, medo, constrangimento? Não. Tem que ensinar a criança a sustentar a posição dela. E isso a gente faz com diálogo, com conversa e tal. E não assim, empurrando a criança. Eu só não concordei com a parte da tia meio chata. Então, tias, olha, as senhoras não são chatas, viu, minhas tias? Só as tias do Marcão, as minhas são muito legais, só as suas, Marcão. Eu tinha uma tia que, quando a gente ia almoçar na casa dela, ela trazia uma sobremesa. E aí, quando nós, assim, a herança alemã, sobremesa é para comer à vontade. Aí, quando a gente ia se servir de novo, ela tirava. Vocês não querem mais, né? E levava para a geladeira, a gente morria de raiva. Pô, acabou eu queria mais, mas ela falava assim: vocês não querem mais, né? Ou seja, acabou. Ela decide por nós. Minhas tias nunca fizeram isso, minhas tias não. mas olha, isso é tão interessante que assim, a gente fica pensando assim na quantidade de pessoas que tomam remédio para ansiedade hoje em dia. Caminhão de remédio. Aumentando. Cada vez mais aumentando. Por sinal, o Brasil é um dos campeões, o ranking mundial de ansiedade. Esses estudos que a gente está passando aqui para vocês, né, dizendo que a falta da assertividade tem a ver com a tua saúde, né, eu fiquei até pensando numa coisa muito interessante, assim, talvez o melhor remédio que exista para a ansiedade seja você aprender a dizer não. Porque como tem uma correlação,
quanto mais você aprender, verdade. menos você vai sofrer o estresse de precisar lidar com situações e pessoas que muitas vezes você não quer lidar. E não é, a gente não está falando, né, da importância do não pelo não. É a importância de se respeitar tanto que eu sou capaz de dizer não quando eu tenho Exatamente. que dizer, ou sim quando eu quero, né? Então, não, porque senão a gente pode parecer que a gente está assim, levantando a bandeira do não. Diga não para todo mundo. Não, não é, né? Não, não, não. É saber dizer não na hora certa para a pessoa correta. Né? Tem um artigo, Marcão, da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos chamado O Poder do Não. E olha que interessante o que eles dizem. Que a habilidade de negar ou dizer não atua como um escudo contra a exploração, protege o seu tempo e os recursos da pessoa. Aqui tem uma coisa muito importante, você proteger os teus recursos. Por quê? Porque se você começa a assumir mais compromissos do que você consegue suportar, isso invariavelmente se reverte em estresse. E daí me vem a seguinte imagem na cabeça, Marcão. Imagine você brincando numa piscina e você tem uma bola de plástico gigante, muito grande. O que você faz quando você coloca a bola embaixo da água? O que acontece com a bola? Ela tende a Ela tende. empurrar. Então, olha só. Agora, se você pegar uma bola bem grande e colocar para baixo da água e ficar segurando, o que vai acontecer? Quanto tempo você consegue? A Né? tua musculatura vai começar Tremer. a tremer. Você vai ficar meia hora, uma hora, você ficar um dia inteiro segurando uma bola, não dá. vai acabar o teu recurso muscular. Então, o poder do não, ele funciona como um escudo dessa mesma forma. Assim como eu não vou conseguir, porque vai me sobrecarregar a musculatura, sim, à medida em que eu vou dizendo sim para tudo, que eu não vou dizendo meu não, eu vou me estressando fisicamente e psicologicamente e emocionalmente. Tem um outro artigo que fala que é muito interessante, que ele fala o seguinte, esse é de uma revista chamada Psychology Today, Psicologia Hoje, que fala passando pelas barreiras do dizer não. E olha o que o artigo diz, Marcão, isso aqui é muito interessante, que nós tendemos a superestimar as consequências negativas de recusar. Então, por exemplo, quando a gente não diz não, a gente diz sim, a gente imagina que a pessoa vai ficar magoada, que ela vai se ressentir, que ela vai nos julgar, ou que ela vai nos abandonar. Olha que coisa. E isso me faz pensar no seguinte, Marcão. Por que dizer sim te sabota? Porque dizer sim é uma forma de sabotagem. Existem três coisas que são fundamentais que a gente entenda aqui. A primeira delas é o medo da rejeição. O medo da rejeição é o seguinte, como se o seu valor como pessoa, viesse da avaliação do outro. Então, é o outro que diz quanto que você vale. E daí eu fico pensando assim, eu fico me lembrando daquele exemplo do saltos ornamentais. Sabe quando a pessoa salta do trampolim e cai na piscina? Então, a pessoa vai lá e faz o salto, e o que acontece? Tem um monte de juiz lá que não sabe quem ela é e ficam levantando os numerozinhos. 7, 6,5, 8, 9, sei lá. Então, o medo da rejeição faz com que a gente viva a vida dessa forma. Eu vou dizer sim, por quê? Porque daí aquela pessoa para a qual eu disse sim, ela vai levantar uma plaquinha, eu sou nota 10. Então eu acho que o meu valor vem disso, você acredita? O meu valor não vem daquilo que eu represento, dos meus valores pessoais, do que eu faço. Dos princípios. E o absurdo disso, gente, é que muitas vezes esta pessoa para a qual eu estou dando o poder de me avaliar, nem me conhece. Nem sabe quem eu sou. Sabe que se eu pular um salto ornamental, já estou rindo antes de falar, mas cada juiz levanta uma plaquinha com um K. Daí você lê KKKK. O Marcão não precisa pular, porque o Marcão só dá um passo e ele já cai na piscina, ele já está na piscina com essa altura toda. Mas essa ideia do eu espero a aceitação do outro, ela é muito importante, né? Porque a gente, quando criancinha pequena, a gente depende, né, da não rejeição da mãe. Então eu faço as coisas para não ser rejeitado por ela. Só que, gente, isso passa, isso tem que passar, né? Porque nós vamos crescendo e desenvolvendo autonomia, ou seja, eu não preciso mais da minha mamãe dizendo o que eu faço, como eu faço, quando faço.
né? Então eu posso até, quando adulto, ser rejeitado por ela em algumas questões, em algumas posições. Mas esse medo infantil de que minha mãe vai me rejeitar se eu não fizer o que ela espera, é levado para a vida adulta. E esse é um grande problema. A gente tem que aprender que a nossa infância já passou e que agora eu posso e devo lidar com as rejeições que surgirem, né? Apesar disso, o que esse artigo aí mostra, que essa imagem que eu tenho, que as pessoas vão me rejeitar, essa imagem é super valorizada, ou seja, eu espero ser rejeitado muito mais do que eu realmente vou ser. Bom, como eu estava dizendo para vocês, existem o sim que te sabota, existem 3 coisas que esse sim faz na autossabotagem, né? Então, o primeiro foi o que eu disse, medo de rejeição. Um outro é a culpa por se priorizar. O que você tem a dizer sobre isso, Marcão? Meu Deus, né? Culpa por se priorizar. Olha o absurdo. Isso daí, Fefo, é assim, a culpa, ela faz parte de nós, seres humanos. A gente sente culpa, a gente tem culpa, isso está incorporado na gente. O sujeito que não sente absolutamente nada de culpa, a gente sabe que é de uma estrutura de psicopatia. O cara mata os pais e vai no cinema. Não sente nada. Né? Então, assim, eu sinto culpa, eu tenho culpa. Ou seja, a culpa, ela me estrutura, ela está em mim. Agora, se eu permitir que essa culpa tenha uma ação em mim, ou seja, eu vou ter que me punir para pagar essa culpa, aí é o problema. E muita gente faz isso, né? Exatamente. Acaba se punindo, se prejudicando, se sabotando. E assim, é interessante que nessa coisa de se priorizar, geralmente a pessoa que não sabe dizer não, o que ela faz? Ela sempre se coloca lá em último lugar da lista dela. E sempre vai colocando mais gente na frente. Ou seja, não se prioriza absolutamente nunca. Sabe, deixa eu fazer uma observação, Fefo, que é muito importante. Eu sei que depois você vai falar do curso que a gente montou, está super bem estruturado, mas uma das partes fundamentais é essa de que você não precisa se sabotar e você pode aprender uma outra forma de agir, de reagir diante das pressões do mundo. Eu acho que esse não se sabotar, ela é fundamental. A gente precisa ensinar isso para as pessoas. Sabe a terceira forma de sabotagem? Confundir respeito com agradar todo mundo. E daí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a seguinte, isso a gente trabalha muito na clínica. Para você que talvez não tenha feito terapia, tal, não tem problema, pode participar da nossa aula, mas a gente vai falar um pouco disso porque a gente acaba atendendo muitas pessoas, mas isso eu falo muito para as minhas pacientes. 2 coisas podem acontecer quando você diz não para alguém. 2 coisas. A primeira dessas coisas é que esta pessoa para a qual você disse não vai passar a te respeitar. Ela vai passar a te respeitar. Sabe por quê? Porque assim, se você só diz sim para tudo que ela propõe, ela nunca vai saber a sua opinião e ela acha que tudo que ela falar para você, você vai concordar. E ela está no comando. Quando você começa a dizer não, então a primeira coisa que acontece é assim, a pessoa passa a te respeitar. E a segunda coisa que acontece é o seguinte, se essa pessoa se afastar de você por algum motivo... Por ter dito um não? E o motivo é o seguinte, quando você disse não para ela, ela parou de exercer poder sobre você, o que ela está te dizendo? Ela está te dizendo o seguinte, que ela só estava ao seu lado porque ela se utilizava da sua boa vontade em fazer o que ela queria. Então, veja, quando você aprende a dizer não, 2 coisas muito positivas acontecem. Primeira, vão te respeitar, e a segunda, quem não gosta de você vai partir. E daí você vai estar muito melhor não acompanhado dessa pessoa, não é verdade? É verdade, é verdade. E a gente tem medo, né, de perder pessoas. Mas, por exemplo, eu agora já estou no 60 mais. 60 mais. E com certeza eu perdi muita gente, sabe? Perdi não porque morreram, mas perdi porque se afastaram de mim. Por quê? Porque eu tomei decisões que elas não concordaram. Daí eu fico pensando assim, que tipo de amigo era? Que tipo de relação eu tinha com essa pessoa que se afastou de mim, se afastou da minha convivência porque não concordou com o meu jeito de pensar ou de agir? Venha conversar, venha bater papo, venha assim, colocar em pratos limpos o que realmente aconteceu, o que está acontecendo? Não, simplesmente virar as costas. Essa limpa
Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha Tá te vida, faz- porque eu perdi um monte de gente insuportável. E sabe por e sabe por que faz bem? Porque estas sabotagens que a gente acabou de dizer aqui, essas 3 sabotagens, elas fazem com que a gente entre em contato com palavrinhas que você vai entender as palavrinhas, você conhece essas palavrinhas. Então, aqui, ó, ressentimento, vergonha, culpa, solidão, insegurança. Ou seja, todas essas sabotagens, Marcão, fazem com que a gente entre em contato com essas palavrinhas aqui. Ressentimento, olha que ressentimento, muitas vezes as pessoas não sabem o que é ressentimento, mas ressentimento é o seguinte: se você deixa a outra pessoa mandar na sua vida de alguma forma e tudo que você fala para ela é sim, acontece que essas coisas, isso vai se somando. E com o tempo vai chegar uma hora que você vai olhar para essa pessoa e você vai... Acontece muito isso na prática. Você pode explodir porque você teve um ataque nervoso. Então, muitas vezes acontece assim, nossa, eu não consegui me segurar. Mas não é que você não conseguiu se segurar naquele momento, é que você veio... É um acúmulo. Você veio empilhando ressentimento, e o ressentimento chega uma hora que ele transborda. Então, até, né, se a gente... Eu tenho certeza que você em casa conhece, a gente conhece também, pessoas assim explosivas, que explodem, muito provavelmente essas pessoas explodem por causa que houve esse acúmulo de ressentimento e elas não estão dando conta mais. Uma ilustração muito boa é da panela de pressão. Quando a gente põe a panela de pressão no fogo, o que acontece? Ela fica lá, ela fica soltando o vapor aos poucos, nunca explode, porque ela solta o vapor. E o que essas pessoas que guardam e não põem para fora, não dizem o que estão pensando, só dizem sim, não dizem o não que deveriam ter dito, elas guardam, ou seja, a panela de pressão está tapada. Ela guarda uma vez, guarda outra, guarda outra, guarda outra, vai aumentando tanto essa pressão interna que daí mais um toquezinho explode. Daí todo mundo fala, explodiu só por isso? Não foi só por isso. Foi pelo acúmulo de coisas que foram guardadas indevidamente. A gente tem que aprender a se livrar desses pesos, dessas pressões, pouco a pouco. Quando a gente faz isso, a gente tem uma vida muito mais saudável. Muito bem. Bom, eu acho que ficou bem claro, está ficando bem claro para todos nós, que dizer não é fundamental, Marcão. Né? A gente já abordou isso, os artigos, tal, o que isso causa na gente. Então agora a gente vai entrar num momento muito importante da nossa aula, que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou conversar, a gente vai conversar, mas eu vou dizendo para vocês um método prático, né, para as pessoas aprenderem a começar a se posicionar frente aos relacionamentos a partir desta aula. Então eu vou delinear e a gente vai conversando sobre isso. Claro. Esse método, Marcão, é um método formado por 4 pilares, certo? E eu vou dar o nome para cada um dos pilares. O primeiro pilar é localização, o segundo pilar é determinação, o terceiro pilar é roteirização e o quarto pilar é realização. Para as pessoas anotarem ali que eles pediram para você repetir novamente. Sim. Então, ó, os 4 pilares desse método. Localização, pilar número 1, localização. Pilar número 2, determinação. Terceiro pilar, roteirização, de roteiro, de rota, roteirização. E o quarto pilar, realização. Certo? Eu gosto de pensar da seguinte forma. Tudo isso para a gente aprender, né? Veja, esses pilares é para a gente aprender a se tornar mais assertivo, para a gente aprender a dizer não, o não bendito não, para a pessoa que precisa escutar esse não. E por que a gente precisa aprender isso? Porque a gente já viu, né? Quanto mais a sua capacidade de ser assertivo, quanto maior a sua capacidade de ser assertivo, maior a sua saúde psicológica e emocional. Então, esse é o trabalho. E sabe, Fefo, tem muita gente que acha que ter consciência de que precisa dizer não já resolveu tudo. Não é só saber que tem que dizer não, porque o saber, aí tem uma frase do Edgar Morin, o saber não nos torna melhores nem mais felizes. Então não é o fato de saber que eu tenho que dizer não que vai mudar a minha vida. Eu tenho que saber e tem que ter um método, porque se eu não incorporar esse método na minha vida, eu não transformo o meu comportamento.
né? Por exemplo, eu gosto da palavra método, porque método significa caminho. Claro. Quando eu penso nessas 4 palavras, sabe o que eu penso, Marcão? Eu penso num mapa. Uhum. E num mapa você precisa saber exatamente essas coisas, né? Você tem um mapa na tua frente. O que você precisa saber? Você precisa, bom, onde eu estou nesse mapa? Bom, eu estou aqui, né? Eu estou em Curitiba, então eu estou no bairro Não tal. adianta ter um mapa do local onde você vai Não, chegar, não, se não não. sabe onde Eu tá. preciso saber onde é que eu estou. Localização é isso, eu localizo onde eu estou. No nosso caso, vamos localizar em termos da nossa assertividade em dizer não. Segunda coisa, eu preciso determinar para onde eu quero ir. Então, se eu estou na parte de baixo do mapa e quero ir na parte de cima, bom, eu preciso determinar onde eu quero ir. Beleza, então eu já tenho essas 2 informações. A terceira é, puxa vida, existem várias rotas para eu chegar lá. Qual que é Aí você chama de roteirização. Roteirização é a rota, né? Qual que é a melhor rota para eu sair do ponto A e chegar no ponto B e onde eu quero chegar? E realização é o seguinte, bom, eu sei onde eu estou, sei onde eu quero ir, sei qual que é a melhor rota, segundo o Edgar Morin, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir. Então, eu tenho que agir. Então, o que a gente vai falar agora, a partir de agora, a gente, né, já começou a falar, é mostrar para as pessoas, né, como que a gente faz isso na prática. Mas antes disso, eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte. Como é que você em casa se sente quando você conquista algo que você se prontificou a conquistar? Quando você consegue chegar no final de um projeto que você delineou na sua cabeça, que você desenhou, que você esquadrinhou. Como é que você se sente? Como é que você se sente, Marcão? Olha, é um sentimento de realização muito grande, né? Eu me sinto realizado, me sinto feliz, me sinto competente. Nossa, eu consigo, né? Eu tenho essa capacidade. São sentimentos muito bons, muito positivos. Sabe o que eu escrevi aqui? Ó? A gente se sente confiante e a gente se sente até mais jovem, Marcão. A gente se sente mais jovem. Opa, então vou fazer mais isso. Mais jovem no sentido de, puxa vida, já que eu consegui realizar os meus projetos, o que eu quero? Realizar mais projetos. E isso dá uma sensação de jovialidade, porque quanto mais projetos eu tenho a noção que eu vou conseguir realizar, mais jovem eu me sinto. Só que o problema está justamente aí. Quando você não sabe dizer não para outra pessoa e só diz sim, sabe o que acontece, Marcão? Você pega os projetos que você poderia realizar e você não realiza para fazer com que o outro realize. Então é este movimento que acontece aqui. Você não diz não, você não realiza seus projetos e você ajuda os outros a realizar. Agora aqui uma coisa muito importante. Eu não estou dizendo que você realizando os seus projetos, você não pode ajudar as pessoas. É claro que você pode ajudar. Esse movimento aqui, ó, você realizando os seus projetos, ajudando os demais a realizar, também é altamente, né, motivador, deixa a gente mais jovem, faz você mais confiante. Mas o problema é que se você não aprende a dizer não, você não realiza seus projetos em prol do projeto dos outros. E isso é terrível. Tanto é que no pilar localização, a gente faz um exercício que é muito bacana, e tem um nome, os nomes a gente criou nomes bem interessantes assim, que é o relatório de omissões. Relatório de omissões. Não sei se você já pensou nisso em casa, mas é o seguinte. Imagina que você tem um relatório na tua frente que você vai colocar ali. Puxa vida, qual momento eu sabia que eu poderia ter feito algo diferente, ter dito um não, mas eu acabei dizendo sim e me omiti. E daí me vem a história de uma paciente minha que me contou a seguinte história. Poxa, eu tinha lá 17, 18 anos, pintou uma possibilidade de fazer um intercâmbio cultural, aprender uma nova língua, ficar 6 meses em outro país. Certo. Daí o namoradinho dela chegou e falou assim, não, mas você vai ficar longe de mim 6 meses, o nosso namoro vai acabar, você não pode, não pode... E ela não conseguiu dizer não e não foi. Sabe o que aconteceu, Marcão? Ela disse não para si e sim para ele. E sim para o rapaz. Sabe o que aconteceu? 2 meses depois, fizeram uma sociedade, um entrou com a bunda, o outro entrou com o pé, o famoso pé na bunda. Ela não estava mais com o namorado e hoje, anos mais tarde, ela não sabe falar uma língua estrangeira. Se arrepende. Por conta desta omissão. Então, muitas vezes, a gente em casa, a gente não tem dimensão do quanto um não bem dito na hora certa
altera completamente a rota da nossa vida. Porque se ela tivesse dito não para o namorado e tivesse saído, numa dessa até 6 meses depois, não é muito tempo assim para acabar o namoro, ela poderia ter voltado, o namorado ter continuado o namoro, mas ela teria esta língua, né, no caso era o inglês, ela teria essa língua... Experiência internacional. Essa experiência internacional, e ela teria aprendido, né, uma língua. Imagine, quanto tempo você leva num curso de língua para aprender, e ela teve essa oportunidade. Mas tudo isso por causa de uma omissão. Tem um outro caso, que também é muito emblemático, né, daquela pessoa que quer fazer um curso universitário, quer estudar uma coisa, mas é demovida da ideia, muitas vezes pela família, dizendo assim, mas isso não dá dinheiro. E daí a pessoa abre mão do que ela quer fazer, né? Não diz não para a família, faz o que a família quer, e anos mais tarde acontece o seguinte, todo o dinheiro que ela ganha, ela usa para comprar remédio para tratar da infelicidade. Meu Deus. E aí foi terrível isso, hein? Mas isso é muito comum. Então você começa a perceber que essas omissões, elas são terríveis, porque elas determinam a sua vida. Deixa eu compartilhar uma coisa que aconteceu. Eu vou deixar, comigo. eu deixo. Gente, ainda bem que você não disse. Assim, comigo com o Marcão é assim o tempo todo. Pois é, eu sou professor de matemática como origem, né? Eu trabalhei durante muitos anos como professor, me realizei como professor e tal. Mas eu sonhava em ser psicólogo, eu queria mais. Eu não queria continuar dando aula de matemática apenas. Claro, se você dá aula de matemática, que profissão linda, tá? Mas eu desejava entrar na psicologia. Quando eu anunciei isso, né, para família, amigos e tal, cara, teve uma pressão tão grande. O que você vai fazer com psicologia? Vai perder tempo. Você é um excelente professor, todo mundo adora as tuas aulas. Né? Por que você vai fazer psicologia? A pressão que eu recebi foi tão grande que eu pensei, cara, será que vai valer a pena eu lutar contra todo mundo à minha volta e fazer psicologia? Eu realmente pensei em dizer não para o meu desejo de fazer psicologia. Se eu tivesse feito isso, eu jamais teria crescido como eu cresci e não estaria aqui hoje. Mas você ficaria com mais de 3 metros daí, Marcão? O homem quer crescer mais ainda, gente, não é possível. Então veja, eu disse sim para mim, eu disse não para todo mundo. E não foi fácil. Não é fácil, porque você vai ouvir toda vez. Então, todas as vezes que eu chegava tarde, que eu tinha que estudar no final de semana, tal, eu recebia pressão de amigos que não iam me ver, né, de parentes que queriam sair comigo e não saíam. Então, não é fácil você assumir o não que você precisa dizer, mas ele foi fundamental na minha vida. Bom, a partir de agora, não mais se omitir. Bom, esse é um dos exercícios trabalhados no Pilar 1. O relatório de emissão. Para você começar a se localizar, porque você tem que... é porque muitas vezes a gente não para fazer essa avaliação de pensar em quanto que essas omissões realmente determinaram a nossa vida. No pilar determinação, a gente começa a pensar o seguinte, onde eu quero chegar em termos desta assertividade? Né? Eu quero chegar num lugar onde eu esteja muito tranquila para dizer o meu sim ou o meu não, sem culpa e sem medo. Neste pilar, a gente criou um outro exercício muito interessante também, chamado marca registrada. Marca registrada. Veja que aqui os exercícios têm todos eles nomes bem... criativos. Mas a marca registrada é o seguinte. Puxa vida, vamos dar um exemplo. Você entra num ambiente que tem várias pessoas. Como que você gostaria que aquelas pessoas pensassem a seu respeito na hora que você entra nesse ambiente? Elas querem que... Você gostaria que elas pensassem assim, puxa vida, entrou o Marcão aqui. Eu sei que quando eu perguntar algo para o Marcão vai concordar com tudo que eu disser. É assim que você quer ser reconhecido? Ou você quer que aquelas pessoas reconheçam o seguinte, bom, o Marcão entrou no ambiente, eu conheço o Marcão é um cara ponta firme, o Marcão fala o que ele pensa com delicadeza, com elegância, mas ele jamais abre mão de dizer o que ele pensa e o que ele sente se ele for perguntado. Então, marca registrada, Marcão, é quando você adentra a um ambiente e você consegue fazer com que as pessoas tenham noção de quem você é. Você sabe, Fefo, que se você for convidar alguns amigos, vamos supor que você está fazendo um curso, tem lá 30 amigos na tua sala. Você não vai convidar todo mundo para sair num barzinho, você vai convidar alguns.
normalmente a gente esquece e conscientemente deixa de lado essa pessoa que diz sim para tudo. Uhum. Por quê? Porque não faz a menor diferença se vai ou não vai. Porque ela não tem sabor, ela não tem sal, ela não traz nada gostoso no ambiente. Né? Agora, o chatão a gente lembra, cara, vamos convidar o chatão ou não vamos? Porque ele fica pegando no pé, não, vamos convidar, ele fala o que pensa e tal, mas ele é chatão, mas é legal, sabe? A gente até, o chatão a gente convida, mas aquela mosca sonsa, a gente não convida, porque não faz diferença se está presente ou não. Por isso essa tua observação é fundamental. A gente tem que ter personalidade. Não, eu adorei você falar do sabor, né, do sal, né, e daí me veio aquela famosa reunião de amigos. Vamos pedir uma pizza. Qual o sabor que você quer? Qualquer Tanto faz. Tanto faz. Gente, eu adoro pizza, mas não é tanto faz. Tudo bem, você pode até entrar num acordo e falar assim, olha, já falaram alguns sabores aí que eu aprecio e por isso, mas vamos supor que eu gosto de pizza de alite. Bom, se me perguntaram qual o sabor, eu vou dizer pizza de alite ou pizza de escarola. Eu não gosto de nenhuma delas, mas se eu gostasse, eu falaria. Por quê? Porque se você começa a colocar na cabeça das pessoas que a tua opinião pouco importa, o que vai acontecer? As pessoas não vão perguntar a tua opinião. Deixa eu contar Essa é a marca Deixa eu registrada. contar uma coisa bem legal. Uma vez eu saí para ir numa pizzaria eram 5 colegas de turma, 5 meninas, mais um rapaz. Então éramos em 7. A gente chegou lá e aí o garçom foi pedir as bebidas, né? Ah, eu quero uma Coca-Cola, uma zero, eu quero não sei o quê. Foram pedindo, né? Eu quero uma cerveja, eu quero uma Heineken, foram indo. Aí quando chegou em mim, eu falei assim, eu quero uma Mouse Beer. Aquela cerveja doce, pô, preta. Cara desse tamanho, machão, tomar uma Mouse Beer. Ah, Mouse Beer é para quem tá amamentando, sabe aquela coisa? Sim, tinha isso. Tinha isso, né? Aí, quando eu pedi, sabe o que aconteceu? Imediatamente, troca minha Coca por uma Mouse Beer também. Cara, só um cara que não tomou, o resto, todo mundo pediu Mouse Beer. Por quê? Porque alguém teve a coragem de assumir o que realmente gosta. Eu gosto, então vou pedir. Eu não preciso ficar com vergonha, né? Achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Você sabe que, bom, a Mouse Beer, para quem não conhece, é aquela cerveja preta adocicada. Doce, ela é mais adocicada. Você sabe que eu tinha uma paciente, Marcão, que o sonho dela era o seguinte: na empresa dela, toda segunda-feira fazia uma reunião de departamentos lá, onde todo mundo expunha suas ideias. E o sonho dela era ter capacidade de chegar lá e expor a ideia dela e que as pessoas conversassem a respeito da ideia dela. Ela não conseguia se expressar, ela não conseguia dizer para a turma que ela queria isso. E tem uma outra, essa talvez as pessoas em casa se identifiquem, que o sonho dela é que o marido voltasse a ser marido e parasse de ser filho. Isso é comum. Porque assim, olha, eu não aguento mais lidar com o meu marido-filho, marido/filho, sabe? Que não faz as coisas, ou seja, mas daí é uma questão de aprender a dizer não para o comportamento adolescente e juvenil do marido. Também aí tem um processo de assertividade muito interessante. Então isso aí daria outro curso. Isso daria um outro programa, uma outra conversa. Mas o importante aqui, vocês já começaram a perceber, né, que no pilar localização a gente vai ver que o problema é muito maior do que a gente imagina. Onde eu estou. Onde estou e assim, não tenho feito as melhores escolhas. O pilar de determinação é, poxa, onde eu gostaria... Onde eu quero ir. E veja, né, no programa eu preciso dizer não para uma pessoa específica. Então depois a gente trabalha isso de uma forma um pouco mais profunda. Agora, o que acontece é que... Eu preciso do roteiro. Eu preciso chegar onde eu quero chegar. Então, no pilar roteirização, a gente vai olhar e vai perceber o seguinte. Marcão, o que você acha que vai acontecer quando você chegar para aquela pessoa que sempre te explorou, né, através de uma série de artifícios e sempre fez você dizer sim, ou você se achou na obrigação de dizer sim? O que você acha que vai acontecer quando você chegar para ela e falar não? O que você acha que vai acontecer, Marcão? Que ela vai falar, não, tudo bem, então a partir de agora você vai falar... Não, vai ter uma reação e muitas vezes a reação não é nada agradável. A reação não é nada... Então a roteirização tem a ver com isso. A roteirização tem a ver com o fato de você não cair numa armadilha, Marcão.
E sabe qual que é o nome da armadilha? Sabe qual que é o nome? Uma chantagem emocional que o cara vai fazer, que a outra pessoa vai fazer? Manipulação. Manipulação, que é a chantagem. A armadilha é a manipulação. Então, o que acontece é que Mas só você que poderia fazer isso para mim. Isso. Sabe, e a pessoa até reduz o timbre da voz, o tom da voz. Ai, se você não fizer isso para mim, eu posso morrer. Não morre, não morre. Experiência para a pessoa não morre. Ai, se você não fizer isso para mim, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso da minha vida e minha vida não vai acontecer. Então, no processo de roteirização, e aqui é importante a gente entender, tudo isso que a gente está falando, né, dessa capacidade de ser mais assertivo, de dizer não, envolve relacionamentos entre pessoas, interpessoais. Então, esta pessoa vai tentar te manipular. Porque assim, ela não vai largar o osso tão fácil. Veja, você passou a vida inteira agradando essa pessoa, dizendo sim para tudo que ela queria. Sabe e de repente você diz não, é claro que ela vai tentar te manipular. Sabe uma coisa muito comum que existe? Muitos filhos, né, muitos adultos estão sustentando a vagabundice do irmão ou da irmã por não conseguir dizer não, porque daí o que acontece? A mãe ou o pai dizem assim, mas nós somos uma família, você tem que ajudar o teu irmão. Aí mantém o irmão na vagabundice dele e você se ferra trabalhando em dobro por causa disso, porque não consegue dizer não, por causa da manipulação da mãe, do pai, do irmão. Mas é que você teve sucesso na vida. Pô, teve sucesso porque estudei, ralei, trabalhei pra caramba, por isso que eu tô aqui. Né? Então, é muito comum, infelizmente, Fefo, esse tipo de situação. Alguém mantendo o irmão ou irmã nessa situação de dependência por não conseguir dizer não. E você sabe qual que é a melhor forma de lidar com a manipulação? Uma palavra. Opa. Uma palavra. Firmeza. Firmeza. Sabe por quê? Porque você já aprendeu nessa aula que duas coisas acontecem quando você diz não. A primeira, as pessoas passam a te respeitar. E a segunda, quem não gosta de você vai embora. Então, se você conseguir ser firme né, e não cair na armadilha da manipulação, invariavelmente uma dessas duas coisas vai acontecer. Se alguém da família que gosta de você, mas te manipula porque tem lá suas dificuldades e tal, essa pessoa vai continuar gostando de você, mas ela vai passar a te respeitar. Gente, isso é uma coisa muito importante. O respeito que você vai começar a ter das pessoas, Marcão, isso é uma coisa extraordinária. Você fala assim, nossa, essa pessoa nunca me deu muita bola, era como se eu fosse invisível aqui. A pessoa decidia por mim, fazia por mim, de repente agora ela está me escutando, de repente agora ela está me respeitando. Por quê? Porque você conseguiu ser firme. Isso. Então é muito importante que você seja firme, Marcão. Beleza. Beleza? Bom, então veja, olha lá, já foram 3 pilares. Tem 3. Tem São 3. 4. Agora nós vamos para o pilar realização. Bom, a realização, aqui a gente trabalha da seguinte forma. Imagine que você é a roteirista ou o roteirista e também o diretor ou a diretora de uma cena de um filme. Você é o diretor e o roteirista. Bom, se você é o roteirista e o diretor, você pode ajustar essa cena do jeito que você bem entende. Por quê? Porque ajustando do jeito que você bem entende, as coisas vão sair mais ou menos do jeito que você quer. E aqui tem um exercício que é o seguinte, muito interessante o nome também, que é imagem e ação um pouco idealizada. Um pouco idealizada. Por quê? Porque sabe o que é muito comum acontecer, Marcão, nesse processo todo de manipulação e tal? A pessoa usa a sua ansiedade contra você. Quer ver o exemplo? Né? Você está numa reunião de família, daí a pessoa fala assim, seja né, o marido, a esposa, a mãe, a sogra muitas vezes é um problema. A sogra fala assim, já conversei com a fulana de tal e ela concordou em fazer alguma coisa. E ela fala isso na frente de todo mundo. E daí a fulana de tal, que nem foi requisitada, não tem coragem de falar assim, mas peraí, você não falou comigo, eu não disse que faria. Ou quando a gente conversou, não ficou definido. Exatamente. Então ela usa desse agrupamento de pessoas. Então, nesse exercício, o que você vai fazer? Você vai criar uma cena,
Você vai criar uma cena e você vai repetir essa cena mentalmente. Você vai primeiro escrever e vai repetir, que é exatamente essa. Poxa, e veja, quando eu estou falando desse tipo de cena, são cenas que muitas vezes são recorrentes na vida de uma pessoa. Porque a forma de manipulação é sempre a mesma. Então, isso de você fazer com que a pessoa se sinta culpada, se sinta insegura, é muito comum. Então, você começa a entender que, poxa, quanto mais eu treinar esta cena na minha cabeça, mais eu vou conseguir lidar com ela na hora que ela acontecer. Uhum. Pense num atleta olímpico. Um atleta olímpico que vai disputar uma prova na Olimpíada, um corredor, ele vai correr 100 metros, 10 segundos, mas ele passa 4 anos treinando essa prova na cabeça dele. Porque quando ele vai chegar lá, quando ele chegar lá, é como se ele já tivesse disputado essa prova centenas de vezes e daí ele consegue desempenhar, né, o seu melhor potencial. Nesse exercício é exatamente a mesma coisa. Como a gente é o roteirista e o diretor da cena, a gente vai organizar essa cena e vai repassar várias vezes, porque quando acontecer, que é uma cena que você sabe que acontece porque você convive nesse ambiente, vai ser mais fácil de você colocar em prática aquilo que você precisa para realizar todo esse processo que você precisa. E não desistir disso, né, Fefo? Eu quero dar essa resposta, quero ter essa postura, aí vem uma reação. Não, deixa essa reação. As pessoas têm o direito de reagir, de reclamar, de não gostar. Mas isso é com elas, mas eu vou manter a minha posição. Isso é importante. Bom, então aqui, Marcão, acho que a gente já conseguiu passar uma série de detalhes e proporcionando um aprendizado que eu acho que é muito bacana, Sim. porque se a gente conseguir, né, transitar nesse método, nesse caminho, a gente vai conseguir aplicar de um jeito que seja produtivo para a nossa vida, sempre pensando na nossa saúde psicológica e mental. Bom, 2 psicólogos, a gente está pensando em saúde psicológica. Só que o problema, Marcão, e isso é uma coisa importantíssima que eu vou te falar, é que eu sei o que vai acontecer amanhã de manhã. Amanhã, durante o seu dia. Eu sei o que vai acontecer. E vai acontecer o seguinte, você vai levantar amanhã, você aí vai levantar amanhã e vai falar assim, puxa vida, assisti a aula do Marcão e do Fefo, Masterclass, Foi o poder legal. do não, foi legal, vou dizer não, estou imbuída de dizer não, vou dizer não. Daí você levanta amanhã de manhã, você já diz não pro teu chinelo, não vou calçar esse troço, vou meter meu pé no chão e esse troço tá me incomodando, você já diz não pro teu chinelo. E daí você vai para a empresa e você já diz não para um, já diz não para outro, e daí passa a hora do almoço, e daí no começo da tarde você já não consegue dizer não, e no final da tarde você já volta ao normalzão da vida. Sabe por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, porque existem 2 formas da gente trabalhar o ser humano. Uma é uma pequena mudança, a outra é uma grande transformação. Veja, o que nós estamos fazendo aqui, Marcão, é ajudando, né, nesse tempo exíguo. A gente não tem aqui 5, 6 horas, 7 horas para falar, mas a gente está ajudando com esta pequena mudança. Mas mudança é mais ou menos o seguinte, você tem cachorro na sua casa? Não? Tem. Eu também tenho cachorro. Mudança é o seguinte, quando você compra o teu cachorro lá, vem um cachorrinho, certo? Vem um cachorrinho, mas ele vem de um jeitinho. Alguns anos depois, esse cachorrinho se transforma num cachorrão. Mas ele é igualzinho. Nossa, é pequenininho. Isso é uma mudança. E o cocôzinho vira um cocôzão. O cocôzinho vira cocôzão. Isso é uma mudança. Mas isso não é uma transformação. E o que a gente está propondo é uma transformação. O que a gente está propondo é uma transformação, Marcão. E é uma transformação que aqui não é a coisa do cachorrinho que vira cachorrão. Aqui é a coisa da lagarta que vira uma borboleta. Só que o problema é o seguinte, aqui nós não conseguimos fazer, aprofundar o método, aprofundar. E por que é tão importante aprofundar isso? Porque, veja, esta habilidade de dizer não, ela não é só importante para você, Marcão. Ela é importante para o seu entorno. Né? Você que trabalha muito com criação de filhos, né? E daí eu estou pensando naquela situação assim, poxa, a sua filha está lá em casa e ela vê o quanto você fica mal por concordar com pessoas que você não gostaria de concordar e quanto isso atrapalha a sua vida, certo? Essa é uma situação. E daí acontece aquela situação que é terrível, que é a seguinte, um dia você vai buscar a sua filha na escola e você vê lá todas as crianças brincando no parquinho e você vê
que a sua filha não está conseguindo dizer não para aquela menininha manipuladora, sabe aquela criancinha manipuladora, que está fazendo todo mundo brincar com da brincadeira que ela quer brincar, e daí você fala assim, puxa vida, né? O fato de eu não conseguir, estar conseguindo dar o exemplo, está fazendo com que a minha filha siga no mesmo caminho, entendeu? Exatamente. E Fefo, vamos falar eu acho que já era isso que você estava fazendo, né? Mas vamos falar do programa que a gente está propondo para as pessoas, né? Que é não só uma mudança pontual, mas uma transformação de vida. E para isso a gente tem que seguir o programa que é o não nosso de cada dia. Na verdade, é o poder do não. O poder do não, o programa O Poder do Não. E aqui, ó, eu vou apresentar porque esta é realmente a transformação que você precisa. Então, gente, é o seguinte. Vou me usar dos dispositivos tecnológicos aqui para me ajudar. Manda. Veja, aprenda como dizer não com coragem, sem culpa e sem medo e transforme sua vida conquistando sua autoconfiança, autenticidade e atitude. Ele é baseado no método exclusivo não nosso de cada dia. Mas por que isso? Por tudo que a gente já falou aqui. Sim. Porque o nível da tua saúde psicológica, mental e emocional tem a ver, conforme os artigos e a nossa experiência, com esta capacidade de você ser assertivo. Então, veja se você se reconhece em certas situações. Você tem medo de se posicionar para não desagradar? Você vive dizendo sim mesmo quando queria dizer não? Você se sente sobrecarregado, frustrado e cansado de se sabotar? Lembra do exemplo lá, segurando uma bola de plástico enorme embaixo da piscina? Tua musculatura começa a tremer, você começa a fadigar? Veja, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho, Marcão. Não, você não está sozinho no mundo. A boa notícia, tem uma boa notícia, que isso pode mudar. Existe uma forma específica da gente virar esse jogo. Existe uma forma específica, que é você aprender finalmente a se respeitar. Por isso, nós dois criamos o programa O Poder do Não. Porque agora você sabe que um não bem dito, na hora certa, para a pessoa correta, é o que pode transformar a sua vida. Então, veja, nesse programa, o que vai acontecer nesse programa? Você vai aprender como quebrar ciclos de insegurança e autossabotagem, isso que a gente acabou de dizer, né? Trabalhar com medo, culpa, vergonha, ansiedade. Você vai identificar os padrões em você que te impedem de agir e você vai se libertar, né, dessa indecisão. Vai tomar decisões com mais clareza, com mais confiança e segurança sem se sabotar. Que mais que você vai aprender aqui? Você vai saber como dizer não sem culpa e sem medo. Sabe por quê? Porque cada não que você disser vai fazer com que você conquiste o respeito das pessoas. Como é que você vai se sentir culpada se a outra pessoa passou a te respeitar? Você não vai mais ter esse problema de se sentir culpado. Você não vai mais sentir medo, sabe por quê? Porque na medida em que você está treinando o outro a te respeitar, o outro entende um outro papel dele na vida. Então você não vai se sentir culpada por isso e nem ter medo disso. Você vai aprender a se posicionar com clareza e com autorrespeito. Como é que eu vou fazer com que o outro me respeite se eu não me respeito? Pizza do que você quer? Ah, qualquer uma. Não, eu quero pizza de brócolis. Ou eu quero pizza de estrogonofe, que eu acho um absurdo. Juntar duas coisas maravilhosas, estrogonofe e pizza, juntar e fica uma porcaria. Mas tudo bem. Né? Eu acho uma porcaria, mas quem sou eu para te julgar? Se você gosta de pizza de estrogonofe... Pizza de estrogonofe, eu gosto de... Por sinal, a gente marcou de comer uma pizza depois lá. Se você pedir pizza de estrogonofe, eu não vou comer, mas você pode citar, dá vontade para pedir. Você vai aprender a colocar limites sem perder as conexões importantes. Aquilo que eu te falei, duas coisas acontecem quando você diz não. Uma pessoa te respeita, a outra ela vai embora. O Marcão deu depoimento aqui. Você sente falta dessas pessoas que foram embora? Não, graças a Deus que foram. Pois alivia. Veja, você vai aplicar esses exercícios que a gente trabalhou aqui, vão ter muito mais exercícios lá, Marcão, muito mais exercícios, porque para você aprofundar. Então você vai ter a aplicação, e você vai aprofundar nos exercícios e você vai
colocar em dia, colocar na prática. Então, é um curso muito prático, é um programa prático, um programa para você começar a agir, porque a gente quer transformar o mundo. A gente pensa grande, a gente não pensa pequeno, regional, a gente pensa mundial, queremos mudar o mundo. E tem tarefas, né, Fefo? Tarefas bem específicas, bem práticas, fáceis de realizar, mas que vão passo a passo ensinando a pessoa a transformar a vida. Porque não adianta a gente dizer assim, faça isso, mas como? Ela não tem nem caminho para isso. Quando a gente dá uma tarefa, siga isso, faça aquilo, aí ela começa a incorporar essa nova forma de pensar, de agir, e isso que realmente transforma. Então, vale muito a pena esse programa. E não vale só por causa disso, Marcão. Vale pelo seguinte, porque tem 3 bônus espetaculares. Opa. Bônus número 1. Você vai receber o livro digital O Poder no Não para você aplicar na sua vida pessoal. Ah, então meu problema é com o maridão, meu problema é com a sogra. A sogra é campeã de problema. Vai aprender a vida pessoal. Bônus 2, livro digital O Poder do Não na vida social. Ah, vai ser com o meu amigo lá que não me pergunta qual pizza que eu quero, eu vou resolver minha questão com o meu amigo, né? Ou com aquela amiga que é bem assim, sabe? Vamos sair na quinta-feira à noite? Daí você fala assim, puxa vida, não tô com vontade, mas daí você sai. E sempre ela que escolhe o lugar. Você nunca pode escolher o lugar onde vão. E é sempre perto da casa dela. Vocês moram em 2 cantos da cidade. É sempre do lado da casa dela. Ela nunca vem pro teu lado. E sempre... Você vai aprender a lidar com essa pessoa na vida social. Ou aquele colega de trabalho que faz com que você faça sempre o relatório que ele poderia ter feito. Por isso que o bônus 3 é o livro digital O Poder no Não na vida profissional. Parar de carregar... O que eu conheço de mulher que carrega homem nas costas na empresa porque não diz não. E vejam, aqui algumas pessoas que já participaram do programa, já fizeram, elas estão dizendo assim, eu vivia me sentindo esgotada, mas aprendi, sempre dizendo sim para tudo, e aprendi a me posicionar. Eu tenho uma paciente que começou a dizer não do trabalho, sabe o que aconteceu? Ela foi promovida e ganhou um aumento de salário. E sabe por que os homens conseguem isso mais nas empresas? Porque eles vão lá e reclamam. E as mulheres muitas vezes não reclamam, então tem que aprender Eu sei que tem homens que têm dificuldade em fazer isso, mas as mulheres principalmente. Então, aprender a se posicionar e dizer assim, não. E outra coisa, Marcão, Hoje em dia, Marcão, todos nós somos avaliados pela nossa capacidade de entrega, certo? Numa empresa. Claro. Se você não entrega o que esperam de você, sabe o que acontece? Olho da rua. Agora, se você começa a acumular muito mais coisa do que você é capaz de entregar, o que vai acontecer com a sua entrega? Vai diminuir a qualidade. Então, olha que interessante. Na medida em que você não fala não, você está colocando em risco a sua própria atividade profissional. Sim. Então, é uma habilidade fundamental. Agora, em resumo, Marcão, agora você vai cair de costas, porque assim, o programa completo, vou falar sobre valores agora de forma bem aberta. Tá. O programa completo do Poder no Não é de R$ 497. Calma, não precisa se desesperar. Quanto tá em promoção? Já caíram da cadeira. Nossa, R$ 497. A apostila de acompanhamento é de R$ 97. Cada um dos bônus dos livros digitais custa R$ 47. Então, se você pegar tudo isso, você vai chegar no valor de R$ 735. Bom, já deve ter gente xingando a gente, já deve ter gente jogando, desligando. Mas calma. Calma, gente. Tinha um personagem da escola do professor, calma, cocada, calma. Lembra que a gravata subia? Calma, cocada, calma. Veja, nós não viemos aqui para te falar, olha, você vai investir e gastar 700... Nós não viemos fazer isso. Nós viemos aqui porque nós queremos que você faça parte disso, porque eu e o Marcão, a gente tem uma meta bem pequenininha, que é mudar a forma como as pessoas se relacionam. Sabe por quê, Marcão? Porque quanto mais eu confio numa pessoa, quanto mais ela me diz não, mais eu confio nela. Eu não confio em quem me diz sim. O tempo todo. O tempo todo. Você passa a ser uma pessoa que você não é confiável. Então, veja, ao invés de 735, gente, hoje nós estamos comprometidos a entregar este programa, com tudo isso que você acabou de ver, pela bagatela, O Poder do Não, de, Marcão, segura na cadeira aí, 12 prestações de R$ 15,20 ou 147 à vista.
Se a gente for comer a pizza ali, você vai comer sua pizza de estrogonofe, a gente vai gastar mais do que Com 147. certeza. Quer dizer, então assim, ó, é para você realmente entrar e fazer. Bom, eu tenho certeza do resultado, o Marcão tem a certeza do resultado. É verdade. Você não tem a certeza do resultado, mas a gente vai garantir isso para você. Se você entrar, você tem 7 dias para fazer o programa, ver o que você achou legal. Se você não gostar de alguma coisa ou achar que não serve para você depois de 7 dias, você vai mandar uma mensagenzinha para nós no nosso WhatsApp, que o nosso pessoal de coordenação da equipe, né, principalmente a Ilana, vai te devolver o dinheiro. A gente vai te devolver o que você colocou. Você tem 7 dias para fazer isso. Sabe por que a gente faz isso? Porque juntos... confia no programa. Nós temos 40 anos de experiência de vida profissional na psicologia. Então a gente não está aqui brincando, né? Embora o Marcão esteja com 32 e eu com 28, né, Marcão? A gente tem todo esse tempo de experiência. Então a gente não veio aqui para brincar, a gente veio aqui para falar uma coisa muito séria, porque a gente está vendo a quantidade de pessoas que estão tomando remédio. Então, para você entrar é muito simples. Veja. Você entra lá, quero aprender a dizer não sem culpa e ter mais autoconfiança. Você aperta o botão lá, apertou, não aconteceu nada, bicho. Coloca o seu primeiro nome aqui. Preenche o formulário, coloca o seu e-mail, coloca o seu telefone e clica em finalizar a inscrição. Vai entrar na página da Hotmart, né? Vai ter lá o valor do curso. Veja, você recebeu um desconto de 70,43%. Não aperte em remover, pelo amor de Deus, porque se você apertar em remover, sai o desconto e o curso volta para 497. Não aperte em remover, pelo amor de Deus. E aqui você faz a sua compra e a partir de agora você nunca vai mais dizer não. Você nunca mais vai dizer sim querendo dizer não. Sabe por quê, Marcão? E aqui tem uma coisa muito importante para a gente finalizar a nossa aula. Não sei quanto tempo deu, já finalizamos. Mas aqui tem uma coisa muito importante, que na psicologia clínica, eu e ele temos acesso a esse tipo de coisa. É muito triste você receber, né, uma pessoa de 40, 45, 50 anos no seu consultório e ela olhar para você e falar assim, puxa vida, eu sinto que eu não vivi a minha vida e vivi a vida dos outros. Vivi a vida que os meus pais quiseram que eu vivesse, vivi a vida que o meu marido ou que a minha esposa, vivi a vida que os meus... Eu não vivi a minha vida. Veja, claro que dá para você começar a viver a partir disso, mas é muito triste a pessoa ter a noção de que bons anos foram perdidos. Porque ela não desenvolveu uma capacidade assertiva de dizer não para o projeto dos outros, né? E poder tocar a sua vida. Isso tudo dá até para resumir num conceito que tanto a psicologia quanto a religião aceita. Ame-se para poder amar. Né? Você precisa ter matéria-prima para poder se relacionar com as pessoas, para poder amar filho, parente, amigo, tal. Você precisa ter matéria-prima. E essa matéria-prima é o amor a si próprio. Então aprenda, faça esse programa, desenvolva, adquira esse programa, porque a gente tem certeza que vai valer muito a pena. Eu acho que tem alguém, pessoal comentando lá. Para você ter acesso, embaixo do vídeo que você está assistindo tem um link. No chat. Clique nesse link. Basta você clicar nesse link, você clica ali, você já vai para a página, ok? E também no grupo do WhatsApp a gente está mandando esse link, o mesmo link para o grupo do WhatsApp. E é muito simples, é você clicar ali, já abre na página e você tem acesso ao programa O Poder do Não, que é um programa que vai transformar, não é mudar, ele vai transformar a sua vida. Isso você pode ter certeza. E esse valor ficou 147? Olha, esse valor, gente, não é um gasto, é um investimento em você mesmo. Então vale muito a pena você fazer. Temos alguém fez alguma pergunta no chat que a gente possa responder para terminar? Pode pedir para eles mandarem as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no chat para a gente terminar, respondendo pelo menos uma. Primeiro, se essa aula vai ficar salva. Vai ficar salva. Vai ficar salva disponível. A segunda é o nome de um livro que você falou lá no comecinho.
Não, É um artigo. na verdade foram 2 artigos. Um dos artigos, eu até trouxe. deles é o poder do não. Eu até trouxe aqui, ó. É o artigo da Biblioteca Nacional de Medicina Americana. Chama-se O Poder do Não. The Power of Saying No. The Power of Saying No. Depois a gente pode até colocar lá no grupo. E o outro é Overcoming a Hurdle to Say No, que significa ultrapassando a barreira do dizer não. Que esse foi numa revista chamada Psychology Today ou Psicologia de Hoje. Então, esses artigos a gente coloca lá, tá? Para você ver, mas tem uma vasta produção acadêmica. Por quê? Porque é justamente essa correlação entre a capacidade de você ser assertivo e a sua saúde psicológica. Veja, todo mundo hoje fala em saúde psicológica. Claro. E é isso. É muito mais simples do que a gente imagina, porque basta você aprender a dizer não, e aqui você está tendo acesso ao programa que vai te ajudar a resolver essa questão tão importante. E você finalmente tomar as rédeas da vida da sua mão. E é isso que a gente quer. Vamos lá. Quantos módulos tem o programa? O programa é dividido nesses 4 pilares. Esses 4 pilares que nós passamos aqui para você são exatamente os 4 pilares do programa. Obviamente que lá em cada pilar você vai ter um aprofundamento necessário para que ocorra a transformação. Além de ter vários vídeos, né? Vários vídeos. Os vídeos. E aqui tem uma coisa muito importante, Marcão. Os vídeos são curtos, são diretos no ponto, exercícios muito bem elaborados. A nossa explicação vai ao encontro dos exercícios, ou seja, você não vai ter dúvida ao fazer. Qual que é a vantagem de você adquirir o programa que está gravado? Você pode assistir onde você quiser, a hora que você quiser. Então lá, sábado à noite, choveu na minha cidade, fez frio, não estou com vontade de sair com os amigos, você pode assistir uma aula. Segunda-feira, final da tarde, pode assistir uma aula. Tô indo de carro para algum lugar, coloca lá o áudio. Né? Então você tem a possibilidade. Quero assistir no meu computador, quero assistir no meu celular, quero assistir na televisão. Se tiver internet na televisão, você pode assistir em qualquer lugar, em qualquer horário. Essa é uma das vantagens também. Agora, outra vantagem é corra, porque você só tem 24 horas para conseguir esse programa nesse valor. Sim. Senão vai aumentar depois. Sim. Bom, também o negócio é o seguinte, né, Marcão? Nós estamos dando uma moleza aqui, né, gente? Então, por favor, né? R$ 147,00 é a pizza do final de semana. Então, aproveita que a gente não vai conseguir segurar isso muito mais. Então, por 147 é agora nas primeiras horas. Então, aproveita. É isso. Mais alguma questão? Tem muita dificuldade em dizer não, principalmente, como você comentou aí, para o chefe na hora do trabalho. Uhum. O programa vai ter algum momento que ela vai conseguir falar não para o chefe ali, se dá um direcionamento? Sim, inclusive esse direcionamento é alicerçado pelo e-book, né, pelo livro digital, né, que vai ser especificamente, vai ter um que fala sobre a vida profissional, porque pensa assim, ó, vida pessoal, vida social e vida profissional, elas fazem parte de um grande círculo, mas o elemento que está dentro de todos esses círculos, né, a intersecção é você. Na medida em que você aprende, né, porque é uma nova habilidade. Com essa nova habilidade, você vai utilizá-la em qualquer área da sua vida. Agora, isso é muito importante. Eu tive uma paciente, Marcão, eu dei o exemplo aqui, né? Ela conseguiu dizer não para o chefe, ela conseguiu pleitear um melhor salário e uma melhor posição na empresa. Gente, isso realmente aconteceu. Foi uma paciente minha, né? Porque ela estava com dificuldade e quando ela chegou, o chefe passou a respeitar. Então, vai ser interessante. E os depoimentos que a gente tem recebido, né, Fefo, são de pessoas que fizeram o programa todo e aconteceu algo muito legal. Essas pessoas conseguiram mudar a postura, o comportamento e tal em todas as áreas da vida, inclusive na área profissional, que foi a pergunta que nos enviaram. Então, assim, não é só algo específico para um determinado momento. Não, vai mudar a tua vida. Você vai aprender a dizer não, a dizer sim, se posicionar em todas as áreas da vida. Por isso que é a intersecção, né? A intersecção é você. Nos 3 balãozinhos ali, vida pessoal, vida social e vida profissional, o balãozinho no meio é você. Mudando você, muda tudo. Mas, vamos para a última pergunta, Júlio? Falar que o link está aqui, né?
Gente, o link está embaixo do vídeo, aqui, ó. Embaixo do chat. vídeo, no chat, né? E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, Aham. a gente vai abrir o grupo, que vai ter suporte no grupo. As pessoas podem mandar mensagem lá no grupo. Quem entrar no curso, né? Para tirar dúvidas Ah, sobre o programa. Tá. Então, a partir da manhã, às 9 horas da manhã, no grupo, vai ter lá informações, tirando dúvidas, tudo que você precisar. O nosso pessoal de suporte está aí, que é um pessoal altamente qualificado, que a gente só trabalha com gente boa, né? Mas com gente fina. Então, a partir de amanhã, às 9 horas, vai estar lá. É isso aí, gente. muito bom. Gostaria de agradecer a coisa mais preciosa que você tem na vida, que é o seu tempo. Dispensou o seu tempo para estar aqui. Marcão, parceiraço. Tamo junto sempre. Fevo. Foi um prazer. Foi muito bom. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu espero de coração que você faça parte desse programa e transforme sua vida, que eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Valeu, gente. Um grande abraço. Boa noite, muito obrigado. E só uma questão. Qual que é a pizza que você vai pedir? Qual o sabor que você gosta? Qualquer um, nunca mais. Para mim, qualquer coisa serve, nunca mais. Tchau, gente. Grande abraço, boa noite e bom final de semana.